Bom dia, oração do dia, um propósito que não me deixa desistir. Atos 21, do versículo 1 ao 16, é a nossa oração do dia. Meio-dia, nossa oração da tarde, esteja comigo, viu? Aqui pelo meu canal no YouTube, meio-dia, 12 horas. Aproveita e já deixa aí no seu alarme, no celular, para você estar conosco. Paulo está finalizando a terceira viagem missionária e ele está indo rumo a Jerusalém. Versículo 1. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. Perceba que o termo está nós. Vez ou outra tem termo nós. Então Lucas estava fazendo parte da viagem. No dia seguinte, chegamos em Rhodes. E dali, fomos para Pátara. Encontrando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele. Seguindo viagem, quando a ilha de Chipre estava à vista. Deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Percebeu como que hospitalidade era uma naturalidade do crente, da igreja cristã? Hoje parece ser um pouco mais difícil, não é? Principalmente em cidades urbanas, o meio urbano, parece ser mais difícil a hospitalidade, mas naquela época a hospitalidade era coisa natural, né? As hospedarias, elas não eram boas, de boa qualidade, né? Como são os hotéis hoje, e estar hospedado na casa de uma pessoa era muito melhor do que numa hospedaria. E você percebe que a hospitalidade, os irmãos recebendo irmãos, era algo natural de ser crente. Para você é? Você tem recepcionado o pequeno grupo, por exemplo, ou uma célula na sua casa? Ai. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhando-se na praia, oramos, despedindo-nos uns aos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. 7. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Mais uma vez, saudando os irmãos, passando um dia. Tá vendo? 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Que bênção, hein? Esse é o Filipe diácono, lá de Jerusalém, que agora está em Cesareia. O que percebe-se? Preste atenção, essa é uma explicação importante. Percebe-se que, primeiro, parece que na antiguidade havia 3 cargos na igreja. O cargo de apóstolo, de presbítero e de diácono. Percebe-se. Percebe-se que o cargo de apóstolo findou com os apóstolos e Paulo. Sobrou o cargo de presbítero e diácono. Percebe-se. Mas percebe-se, isso aqui são os cargos, né? Um se findou, correto? Mas percebe-se que existe pessoas capacitadas, ou pessoas capacitadas, presentes de Deus, no meio dessa igreja, que não tem cargo, mas são pessoas especialistas, melhor dizendo. Isso. Percebeu? Havia 3 cargos na igreja: apóstolo, presbítero e diácono. Porém, o de apóstolo cessou. Sobrou só 2 cargos: presbítero, bispo e diácono. Presbítero, bispo, hoje chamamos de pastor, mas o ideal seria chamar de bispo ou presbítero, mas chamamos de pastor. E os diáconos, que hoje chamamos de obreiros ou líderes em geral. Aqui tem os especialistas, que não tinham cargo, mas eram especialistas. Evangelistas, mestres, pastores, apóstolos e profetas. Esses especialistas continuam até hoje no meio do povo de Deus. Eles não têm cargo, porque se só tem 2 cargos, não é? Então pode acontecer de um diácono ser
ser um especialista evangelista, mas ter o cargo na igreja de diácono. Era o caso aqui do que se percebe, pelo menos é o que se percebe. É o caso de Filipe. Ele tinha na igreja de Jerusalém o cargo de diácono. Porém, ele era um especialista, de evangelista. Evangelista não é cargo, é especialista, é aquele que faz, é o serviço. E ele ainda tinha 4 filhas solteiras profetas. Essas mulheres tinham liberdade na igreja de cristã, nas igrejas locais, para ministrar profecias. Profetas eram especialistas também. Que legal, não é? E aí continua. 10. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão com o dom desse cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daqueles lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: os que estão fazendo ao chorar assim, o que estão fazendo ao chorar assim? E partindo meu coração, pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Nossa Deus! Como Paulo não nos deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. É aqui que está o tema da oração do dia. Paulo tinha um propósito de vida. E esse propósito de vida impedia que ele desistisse. Esse propósito de vida fazia com que a vida dele tivesse um significado. E qual é esse propósito? Jesus dando ordem. Você tem esse propósito? Busque esse propósito no Senhor. Já está revelado nas Escrituras, agora busque esse relacionamento com o Senhor. Paulo, ele estava disposto a morrer por aquilo que o Senhor confiou nas mãos dele. Que seja assim com você também. Vamos orar? Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Compartilha stories, status, grupos de WhatsApp, rede social em geral. Nos comentários, deixe seu pedido de oração ou seu comentário, não é? E se for a primeira vez, se inscreva. E deixe as notificações acionadas, porque agora nós vamos orar. Ore comigo. Eu vou orar para que você de fato tenha um propósito de vida que não te deixe desistir. Senhor, esse santo homem, servo do Senhor, Paulo, mesmo recebendo a profecia do Senhor pelo profeta Ágabo, de uma verdade, porque isso aconteceu com ele. Ele sabia muito bem para que ele servia, ele sabia do propósito dele, da missão dele. Ele sabia, Senhor. E isso queimava no interior dele, era um ardor no coração dele, Senhor. Senhor, quantas ovelhas agora nos estão acompanhando e não estão precisando disso? De ter um propósito claro de vida, para se entregar. O propósito claro já está claro nas Escrituras, mas só que essa pessoa ainda não teve um estalo, Senhor. Talvez porque essa própria ovelha do Senhor está resistindo. Mas dá esse estralo, Senhor. Concede uma experiência. Ó Deus, leve essa pessoa a te buscar. Te buscar. Te buscar. Em o nome de Jesus. E que o propósito do Senhor arda no coração dessa sua ovelha. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém. Que assim seja sobre você e sobre sua casa, viu? Deus abençoe. Daqui a pouco, meio-dia, nossa oração do dia. Esteja conosco. Deus abençoe e graça e paz.